Renan, seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bom? Um prazer, uma honra estar aqui, vai ser bem legal. Muito bem, quero começar, enfim, com essa polêmica toda que aconteceu ontem, a filiação do Flávio Bolsonaro ao Partido Missão. O TSE soltou uma nota dizendo que a filiação aconteceu por uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda, da missão no caso, para efetivar essas filiações. Você trouxe dados aí da abertura dos e-mails por parte da equipe do Flávio Bolsonaro. O Flávio disse que foi vítima de uma fraude, que o sistema estava atrás dele. O que aconteceu afinal? Vamos atualizar aí sobre esse assunto. Vamos lá, claramente o sistema não está atrás do Flávio e o Flávio, eu acho estranha essa história até agora do Flávio. Eu acho que a nota do TSE foi uma nota evasiva para que o problema não recaia sobre ele, porque provavelmente o TSE já imaginava que ia ser uma discussão sobre sabotagem à candidatura dele. E quiseram, talvez, na nota, jogar um pouco no nosso colo. A questão toda é, toda e qualquer filiação necessariamente passará por um login de um membro do partido, isso em qualquer partido. E todos os partidos que eu saiba, especialmente os grandes, têm automações junto ao TSE para você fazer a filiação. E nada disso é proibido pelo TSE. Quem fraudou ou foi alguém ligado ao Flávio que tinha acesso ao e-mail dele, ou um garoto na internet que eventualmente fez uma malandragem. Qualquer pessoa pode fazer isso. Esse fato gerador do e-mail, se eu tiver os dados de alguém, eu crio esse pedido. Sim, e aí cada partido tem um sistema de defesa. Então, por exemplo, o PT, aparentemente, ele tem agora um mecanismo de checagem final. O nosso, o que ele faz? Quando você vai fazer uma filiação fraudulenta, você envia os dados da pessoa, então a pessoa, vamos supor, um fraudador, coloca os dados no CPF e tal, coloca o nome, cadastra o e-mail, e aí vai para o nosso sistema. O nosso sistema envia para o TSE. O TSE automaticamente devolve os dados oficiais da pessoa. Aí há uma conferência de dados. Quando os dados não batem, o nosso sistema avisa, isso aqui é fraudado, não faça a filiação. No caso do Flávio, a gente até postou no Twitter, há o login nosso, então a gente comunica para o TSE, só que o TSE estava fora do ar, como vive acontecendo com o sistema do TSE. Aí o Flávio até poderia falar, o sistema atuou contra ele, mas o sistema do TSE cai quase todo dia, um pouco. Então, você acha que isso pode render algo contra o partido? Acho difícil. Na verdade, assim, casos como esse acontecem às centenas todas as semanas. Então você tem trolls filiando as pessoas daqui para lá, de lá para cá. O Lula estava filiado ao PL durante 6 meses. Acho que tentaram me filiar ontem ao PCdoB, a gente até mandou para a imprensa. Então meio que assim, isso é um problema talvez regulatório aí com o TSE. Acho que o sistema do TSE tinha que dar uma melhorada nisso para ficar evitando essa confusão. Mas ela não gerou até agora nenhuma externalidade, nenhum problema eleitoral para ninguém na prática, porque você consegue corrigir isso rapidamente. Ale? Renan, boa tarde. Para a gente poder te conhecer um pouco melhor, quais são as grandes figuras políticas que seriam referências? 2 ou 3 nomes, pessoas vivas ou que já faleceram, que você se inspira e fala, cara, esses são grandes líderes e por quê? Lee Kuan Yew, acho que é o cara que pegou uma não-nação, que era Singapura, um lugar que foi expelido pelos malaios e tornou aquilo um dos países mais interessantes e desenvolvidos do mundo, e fez isso com uma disposição em encarar os problemas concretos, como favelização, como pobreza extrema, analfabetismo, brigas étnicas. É Singapura, né? Singapura. E o que ele fez é uma coisa épica, eu diria. O caso ali é épico. Como um homem que tinha uma vocação aristocrática brasileiro, para dar um exemplo brasileiro, e que estava também à frente do tempo dele, o Carlos Lacerda, que também tinha uma vocação meio Lee Kuan Yew, ele falava do combate à favelização no Rio de Janeiro e via isso como um problema perene que a gente teria. Então, para citar um brasileiro e para citar um histórico, eu não posso fugir do clichê de citar o Alexandre, o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe, o terceiro. O maior de todos, né? O maior de todos. Nenhum outro grande líder político vai se igualar a esse cara. Esse cara foi uma força da natureza. O Lee Kuan Yew realmente, assim, eu tive a oportunidade de estar em Singapura, é incrível o que os caras fizeram, tem muitos méritos. Por outro lado, ele teve uma pegada autoritária importante, ele colocou mais de 100 pessoas na cadeia, ele deixou 23 anos um deputado na cadeia sem julgamento. Então, assim, acho que com certeza tem muita coisa admirável, mas até que ponto você se espelharia e aonde você desembarcaria do projeto dele pensando em Brasil? O Lee Kuan Yew, primeiro, o caso lá é um caso, não é que ele surge como uma democracia, ele subverte a democracia. O país surge num regime que em grande parte é idealizado por ele. Foi um regime, em alguma medida, autoritário em alguns pontos. Só que o que ele fez, e aquilo termina com uma transição para um regime aberto, o que ele fez da transformação de nação, em termos de administração pública, aquilo é memorável.
O problema de eu pegar o caso dele e só citar esses elementos é que aí eu não vou poder citar nenhum grande homem do passado que viveu em regimes. O Alexandre tinha escravos, então eventualmente eu vou ficar preso nessa discussão do tipo, o Júlio César não pode ser citado como homem público porque ele tinha escravos, ou ele matou muitos gauleses. Então, naturalmente, o Lee Kuan Yew participou de um regime que tinha essas características, mas a execução de políticas públicas e a vocação transformadora foi algo impressionante. Eu posso citar o Roosevelt. Assim. O Roosevelt é um grande exemplo de um grande executor que criou aquilo que a gente chama de Estado americano moderno. O Roosevelt foi um homem também que estava à frente do tempo dele. O Hamilton, nos Estados Unidos, que por mais que não tenha sido presidente, foi isso também. Secretário de Tesouro, né? Exato. Agora, todos eles foram homens do tempo deles, né? E a gente pode pegar coisas que nós, no nosso tempo, podemos, às vezes, incorrer num anacronismo. Não é o caso do Lee Kuan Yew. Porque o César e Alexandre são grandes nomes, mas seria anacrônico exigir deles democracia. E o Lee Kuan Yew, na década de 60, a praxe da melhor prática mundial era a democracia. Eu entendo que ele foi um homem do possível, mas a pergunta é assim, como inspiração, trazendo para o Brasil, aonde que você romperia com ele, claramente? Não, a qualquer elemento autoritário. Agora, a capacidade de execução, a imaginação e a vontade de ação, temos que ter. Temos que ter. E eu acho que ele teria sido um grande homem em qualquer democracia. A questão do Lee Kuan Yew é que ele criou uma nação. Ele é um pai fundador de uma nação. E ele entregou depois uma nação que se tornou livre. O processo de tornar uma nação livre, veja, ele passou por uma nação que tinha sido humilhado no conflito por japoneses. Ele tem que unificar três etnias diferentes. Então, houve um elemento de centralização, mas ele foi pai fundador de uma nação. Então, eu também tenho que levar isso em consideração. Dito isso, ele entregou hoje uma nação em que todos os grandes problemas foram encarados. Eu acho isso uma coisa impressionante, porque a gente perdeu aqui, e aí em grande medida o dito Ocidente, perdeu grande parte da sua capacidade de agir. A gente não consegue agir nem fazer coisas. E mais, a gente está vindo ao Oriente fazer coisas, né? As coisas não estão acontecendo mais no Ocidente. E aqui no Brasil, mais ainda. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue agir para nenhum tema que importa. Então a inspiração dele, que é uma inspiração central, preciso fazer coisas, e preciso fazer coisas rápido. E ele talvez foi o cara que fez mais coisas mais rápido no último século. Renan, boa tarde, obrigado pela presença aqui hoje. Eu quero pegar esse gancho de Ocidente para perguntar como é que está também a sua cabeça ideologicamente falando hoje, né? Enfim, acompanhei o surgimento do MBL no Brasil, na época das manifestações, muito associado ao liberalismo naquele momento. E acho que ao longo desses anos, imagina, mais de 10 anos de lá para cá, você foi refletindo sobre referências, como faz, o que acha que dá certo, o que acha que dá errado. Hoje é uma crise um pouco ocidental, como você mesmo colocou, essa questão de como é que a gente mantém progresso e ir para frente com a democracia do jeito que a gente construiu. E quando eu leio o livro Amarelo, ou parte dele pelo menos, eu acho que você está bastante, me parece que quero que você confirme se isso é verdade, você está bastante inspirado nesses exemplos Singapura, El Salvador, China, em alguma medida. E eu queria saber como é que está a tua reflexão ideológica hoje sobre, sabe, como que a gente destrava essas coisas, você atualizou essas referências, continua um liberal, não é mais liberal, por que você mudou de ideia caso você tenha mudado? Quero entender essa cabeça ideológica hoje. É uma adaptação pragmática que a gente teve conforme a gente foi tendo acesso aos verdadeiros problemas brasileiros, conforme a gente foi saindo do debate de internet. O MBL era um movimento, acima de tudo, ele era liberal, mas ele era um movimento anticorrupção, e depois ele se torna também um movimento de crítica de costumes, de enfrentamento de guerra cultural. Mas especialmente, eu tive duas experiências. Quando o Marquesan vira prefeito em Porto Alegre, eu era muito amigo do Marquesan, e eu fui falar de coisa, mas é fazer uma escola charter numa favela. Ele falou, Renan, deixa eu explicar um negócio. Ninguém vai querer fazer uma escola charter naquela favela ali, que eles chamam de vilas lá em Porto Alegre. Ninguém vai fazer isso. Eu já tentei, já conversei. E eu comecei a ver, e aí em outros casos que aquilo começou a abrir minha cabeça, sobre os limites de um certo paradigma que existe liberal, da ideia de que a iniciativa privada vai resolver tudo, diante de uma nação em que a educação e o conhecimento não é distribuído de maneira minimamente equânime. Então, haverá lugares em que o Estado vai ter que atuar, e porque sim, ele vai ter que atuar em muitas coisas. E o Estado vai ter que estar mais presente a partir do momento que certas partes da população, elas não são capazes de exercer liberdade de cidadania, porque elas não tiveram, sei lá, nem alfabetização suficiente para isso. E aí isso entra o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro a gente teve o Paulo Guedes, e ainda havia um liberalismo muito empolgado, uma ideia tipo, vamos privatizar tudo, a iniciativa para resolver. E aí a gente começava a ver assim, não, os problemas brasileiros eles continuam muito agudos em muitos temas, em muitas áreas. E aí isso se reforçou demais quando a gente começou a rodar o Brasil,
e ir nos lugares mais pobres do Brasil. E para mim, na campanha, especialmente na pré-campanha, que foi quando a gente começou a moldar o resto do Livro Amarelo a isso, quando você vai no Brasil onde não há atividade econômica nenhuma, onde há uma total e completa dependência do Estado, onde não há exercício da cidadania e onde essa ideia de democracia que a gente fica falando e vendo na TV, ela é só uma ficção. A relação que um brasileiro mais humilde tem com o político é uma relação de troca em que ele dá o voto e o político entrega favores ao longo do ano. É uma relação, é uma parceria, quase um familismo que ele tem. Isso precisa de emenda circulando, política social circulando. E aí você percebe, ok, a coisa é muito mais profunda do que a gente imaginava. A gente fazer uma transposição de, vamos dizer, de ideias e conceitos de regimes em que as pessoas já estavam minimamente emancipadas. Mesmo que seja os Estados Unidos do século XIX, em que as pessoas eram mais emancipadas, em que elas construíam sozinhas suas cidades, montavam sozinhas suas escolas, isso não se dá no nosso contexto, é um contexto completamente diferente, até para o processo de colonização, mas há uma necessidade premente do Estado estar presente e construir civilização. E não dá para fazer isso sem o Estado. Então, pegar uma pessoa que era uma pessoa muito liberal, como era eu ou o Kim, e você apresentar esse problema, em quase todos os elementos que vai haver uma resposta, o Estado vai ter que atuar. Então você fala, ok, como fazer isso sem me tornar aquilo que eu criticava? E aí surge o desafio de procurar experiências internacionais em que isso aconteceu. E aí você vai encontrar essas que você citou, você vai encontrar grandes experiências que vão dos Estados Unidos, experiências que vão pegar da Itália em termos de gestão de cidades, experiências que vão do Japão, da China, de Singapura. E aí você vai percebendo, né, como você modula, como você gradua. Por exemplo, Mato Grosso, você tem uma coisa em que a classe, em que os grandes empresários do agro, eles estão se tornando grandes empresários agroindustriais e eles participam da política, e eles participam das administrações das cidades, e tudo isso está funcionando sozinho. Mato Grosso, como um sistema econômico, político, social, realmente o governo federal, ele não precisa atuar muito em Mato Grosso, é só não atrapalhar muito. De fato, você teve uma fusão entre atividade econômica e atividade política que está fazendo bem para todo mundo. Não é o caso no Maranhão. Então, o Estado vai ter que estar presente de um jeito no Maranhão que ele não vai estar presente no Mato Grosso. E aprender a modular isso é um exercício de pragmatismo que demanda uma visão de mundo mais complexa. Eu acho que a gente está muito mais complexo e interessante hoje do que a gente jamais foi. Só para eu entender, então é excessivo ou você diria que hoje você não se considera tão liberal e você se considera parte desse iliberalismo, entre aspas, que inclusive os Estados Unidos está um pouco nessa toada, e outros exemplos, você se considera aspirante a esse tipo de liderança hoje? Não, e é um termo, que aqui vocês não vão fazer essa interpretação, mas se eu jogar isso na Globo News, que eu sou um iliberal, minhas redes sociais são derrubadas automaticamente. Na verdade, assim, é uma espécie de é uma nova lógica de funcionamento de um Ocidente que perdeu sua capacidade de ação no poder executivo e que está vendo a ascensão de um Oriente que está obrigando esse Ocidente a agir de uma maneira diferente. Acho que seria isso. Então, as premissas do laissez-faire ou a ideia de um poder executivo meio mitigado pelos outros poderes, ele está muito fraco diante de um Ocidente, o Oriente, que tudo é mais centralizado, por exemplo, da China, e aí eles fazem as coisas mais rápido e meio que melhor. Então, a resposta que está vindo dos Estados Unidos, para mim, ela é atabalhoada. Eu acho que o governo Trump não está indo bem nisso. A resposta que a gente pretende dar é aumentar os meios de ação do Poder Executivo? Sim, mas de uma maneira federativa em todas as instâncias. Mas também corrigir os outros poderes, porque a gente está vivendo uma democracia disfuncional aqui. Então, não é igual a deles e eu acho que também não é iliberal. Porque eu acho que o problema brasileiro é que a gente vive um regime democrático pré-liberal. Ele é nominal em termos de democracia, mas falar que ele é um regime liberal moderno é um pouco exagerado. É um regime arcaico, patrimonialista, ainda oriundo de um familismo do século XIX. É um negócio meio... É um bicho, sabe, com traços evolutivos distintos, assim. Tem características ainda muito antigas dentro dele. Então esse bicho, que é a democracia brasileira, é um bicho que ele precisa evoluir rápido. É como se fosse um Pokémon que precisa dar aquela evoluidinha ali. A gente precisa dar essa acelerada nele. Renan, você já foi alvo de críticas de ter pouca experiência, não ter tanta capacidade de execução, mas enfim, você tem uma história de um projeto como o MBL, com muitas manifestações, organizando muita coisa. O projeto da criação do Missão também é um baita case de conseguir, enfim, delegar poderes, constituir equipe e tudo mais. Mas pensando num governo Renan Santos, você tem que ter uma capacidade ainda maior e tudo isso vai ficar para o passado, temos que olhar para frente. Uma das coisas que o mercado vai olhar é justamente essa capacidade
E aí onde você pode atuar já no primeiro dia é a formação dos ministérios. Para a gente ainda é um mistério quem vai poder fazer parte disso. Você já citou o Kim algumas vezes como um nome que seria parte desse time, mas o resto é um pouco ainda nebuloso. Quem que você pode dizer que poderia fazer parte desse teu time? O teu ministro da Economia, por exemplo, é sempre um nome que é anunciado antes por candidatos que estão postulando a presidência. O que você pensa sobre isso? O que você já pode anunciar para um time de ministros? Eu acho que, assim, essa questão da experiência, realmente, eu tenho uma experiência política de 12 anos e as minhas entregas, quando comparado com os demais em termos de liderança política, elas são bem maiores que as deles. Basta ver que eu sou o único líder político que preside o próprio partido, defende as próprias ideias e tem autonomia para criticar quem quiser. Acho que isso me coloca numa posição de liberdade que, do ponto de vista político, é uma credencial bem diferente, né? Eu não preciso estar com o Kassab de vice para falar que eu tenho, né, meios de fazer os governadores do meu partido trabalharem para mim, ou posso criticar o Flávio sem tomar pito dos deputados do meu partido. Então, isso é uma posição que deu muito trabalho. Construir um partido no Brasil, construir um partido independente, como a gente fez, é uma empreitada única. Mas isso qualificou a gente muito bem para não ficar ansioso, para precisar ficar apresentando nomes, porque se eu apresentei um livro como o Livro Amarelo, e eu e o meu time somos capazes de ir ao debate público e em todos os agentes econômicos explicar o que nós queremos fazer, eu não preciso me escorar num posto Ipiranga ou num nome que, quer falar de economia, fala com fulano, quer falar de justiça, fala com fulano. Não, nós temos que ser lideranças completas e trazer as pessoas para tocar um projeto que já foi discutido previamente pelo partido. Eu acho que essa mania que existe na política brasileira de ter que se escorar nos nomes é porque os partidos não fazem o trabalho prévio de construir programa, e aí para a sociedade ver que existe um programa, você tem que apresentar uns rostos. Ah, entendi, ele vai pegar um economista naquela linha para o Ministério da Fazenda. Ah, não, o ministro da Justiça é naquela linha. Não, qual é a linha do partido? Qual é a linha do candidato? Então, a ideia da gente não estar ansioso é a ideia de nós podemos ir para o debate público, tratar de todos os temas, sem precisar se escorar. Então, por exemplo, houve um debate ontem bem interessante que aconteceu num evento do IFL, acho que é Caminhos da Liberdade ontem. Fórum Caminhos da Liberdade. E aí no debate que teve os coordenadores econômicos de 4 campanhas. A gente mandou o João Landau, ele é filho da Helena Landau, da Vista Capital lá no Rio de Janeiro. Um cara brilhante. Ele se sente muito à vontade com o Livro Amarelo para trabalhar. Eu falei, vem, ele tá ajudando a montar o time. Se ele vai ser ou não esse será o ministro da Fazenda, é uma coisa que a gente está discutindo sem ansiedade. O importante é que ele pôde sentar para debater, defendendo um sistema de ideias coerente que ele concorda. Eu acho que a gente poder fazer isso já é um salto também. Então eu não fico muito ansioso em precisar apresentar isso. Em termos de estrutura, número de ministérios, você já tem isso na cabeça também, não? Isso a gente vai apresentar num evento não na semana que vem, a outra. Que a gente vai mostrar como vai ser o desenho de ministeriado. Porque uma das coisas que a gente antecipou, por exemplo, segurança pública e justiça, a gente vai juntar. Ministério da Fazenda vai ter um papel principalmente focado nas reformas estruturantes na parte de orçamento, muito claro, mas a parte de gestão pública, e aí a gente vai juntar previdência com trabalho, com planejamento, com infraestrutura, com cidades. Esse seria um super ministério que ficaria no próprio Palácio do Planalto, que seria o grande ministério das reformas do Estado brasileiro. E isso é um ministério que a gente quer tocar junto com o Kim e que pessoalmente eu participaria. Seria uma atividade central de gestão por parte do governo federal, que é muito inspirado no que o Roosevelt fez nos Estados Unidos, que é na ideia de eu vou precisar reformar tudo. Então nós vamos precisar ter uma espécie de quase CEO, ou seja, indo para outro exemplo, o meu Hamilton seria um Kim nesse sentido, para tocar as reformas. Enquanto que, aí sim, as reformas ligadas especialmente à área orçamentária e algumas de competitividade, seriam elas tocadas pelo Ministério da Fazenda. Então toda a grande reforma do Estado brasileiro passaria por esse ministério. E ele já representa, ele vai somar uns 6 ou 7 ministérios já existentes. Cultura, juntar com esporte, juntar com educação, por mais que orçamentariamente isso não represente muita coisa, mas é peanuts, assim, isso não muda muita coisa. Passa uma sinalização boa e em termos de gestão você consegue juntar equipes. Mas isso a gente vai anunciar daqui 2 semanas. Falando um pouco de governança, uma proposta que pareceu bastante interessante é a lei da responsabilidade gerencial, né, que vocês falaram. O fundo partidário, ele deixa de ser por número de deputados, me corrija se eu entendi errado, em vez do fundo ser por número de deputados, ele vai ser por número de municípios que batem as metas, etc. À primeira vista, um contraponto é que o Missão, se tudo der certo, vai eleger alguns deputados agora, porém, prefeitura vocês têm 0. E o Centrão, que é o que você mais critica, vai ficar com todo o dinheiro. Então, essa proposta gerencialmente parece interessante, mas, por outro lado, ela reforça ainda mais o Centrão. Então, vocês já chegaram a pensar por esse ângulo? Porque eu tenho que usar o Centrão a meu favor. O Centrão é uma coisa bem jabuticaba, é uma coisa muito brasileira.
A esquerda meio que é uma constante nas democracias no mundo todo, o centrão é uma coisa muito profunda nossa, e o centrão ele costuma se utilizar dos governos, raramente os governos se utilizam do centrão. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é partir de algumas premissas. A primeira premissa é que o brasileiro, na alma dele, é monarquista. E essa alma monarquista, ela acontece nas cidades. Existe uma relação do cidadão com o líder político local, que ela não é uma relação normal que você vai ver, vamos dizer, numa democracia em que as pessoas e o Estado são mais impessoais nas relações. Essa pessoalidade que se dá através de uma relação que ela é patrimonial, ela não será alterada. Então, essa é uma premissa quase filosófica, de ler Sérgio Buarque de Holanda. Então, aceitando isso como premissa, que é, no fundo, a premissa da própria existência do centrão, eu passo a olhar, essa relação sempre vai existir, e eu preciso condicionar essa relação não mais a critérios que são soltos, como, por exemplo, partidos crescerem porque elegem deputados carismáticos, mas sim, aquele líder local, ele atingirá determinados índices de desempenho, como aumento de atividade econômica, segurança, saúde, educação, a cobertura de água, a cobertura de saneamento. E aí, com base nisso, que é uma avaliação que hoje, e essa é uma boa provocação para se fazer, o eleitor não faz. O eleitor, que quando avalia e reelege os seus prefeitos para os inteiros do Brasil, ele não está avaliando a gestão do prefeito. Apenas em casos muito agudos, tipo, não está atendendo nada aos postos de saúde, sabe, quando a coisa bate na parede, assim, de vez, mas... não, para os casos, os maus prefeitos são reeleitos, porque eles também compram os votos do eleitor. Ao estabelecer esses critérios, a gente qualifica a relação, porque haverá um ente, que não o próprio eleitor, que vai avaliar de maneira objetiva o desempenho desses prefeitos. E ao você gerar uma pressão nos partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, que tem muito prefeito, ao invés de focar apenas em usar o prefeito como um instrumento de execução de emenda a serviço do deputado, a base política e a base estratégica dele passa a ser corpo técnico sólido junto a prefeitos para bater meta, e as metas oferem a pontuação, e aí o PSD do Kassab passa a ser um partido, se ele conseguir bater muitas metas, útil para a democracia. E isso é bom, a gente está requalificando eles. Então, até assim, há um desprendimento, e eu sei que isso pode representar no médio prazo uma vantagem para a gente. Porque vocês ficam sem dinheiro e o centrão fica com todo o dinheiro, na prática, no dia 1. Se o dinheiro do centrão vier porque eles aumentaram a cobertura de água, esgoto e atividade econômica em município que não funciona, como é que define esses indicadores? Essa era a minha pergunta follow-up, é que, de certa forma, filosoficamente, nós estamos dizendo, olha, você, cidadão do município tal, do Acre, você não é mais uma decisão soberana sua apenas ter esse ou aquele prefeito. Vai ser no final do dia vai ser um técnico em Brasília, centralizado, e o receio que dá, não só um governo Renan, mas voltando, vamos supor, no futuro, tá o PT de volta lá, ou outro partido. Se isso não pode ser instrumentalizado, porque métricas também são subjetivas, né? Quanto você vai botar de IDEB para uma cidade e para outra? Então, se não pode ser um instrumento político para perseguição de opositores, um presidente da República mal intencionado, por exemplo, apertando os indicadores e sugando, né, secando de dinheiro os prefeitos opositores e até caçando. Acho que prevê a lei que vocês estão propondo, a cassação de prefeitos... Tirar o direito político. Tirar o direito político de ele prefeito. cumpre o mandato, mas se ele não cumpre um número baixo... a instituição disso, né? A primeira coisa é que, assim, essa perseguição já acontece e tudo isso já vem acontecendo, só que com uma base nem um pouco republicana e nem um pouco focada em indicadores de desempenho. Então, isso já existe. As emendas já obedecem critérios que são basicamente personalíssimos. Se você é um prefeito que não é vinculado a um determinado deputado e você não quer executar de maneira fraudulenta a emenda dele, desviando com a empreiteira do amigo do cara, você não vai receber a emenda dele. E você provavelmente não será reeleito. Se você é um prefeito que não está num determinado grupo político regional, não é aliado do governador, ou não está num bloco partidário ligado ao governo federal, você também não vai receber recurso. Então, na prática, isso já acontece. Você também pode perder seus direitos políticos das mais diversas maneiras. Você tem hoje, por exemplo, uma legislação que é similar a essa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela incide sobre eles por questões fiscais. Então, isso já acontece, e os critérios que são bem objetivos foram estabelecidos lá no governo Fernando Henrique. A única diferença é que a lei da responsabilidade fiscal, ela é execução de orçamento. Então, se o cara não gastar e não estourar, ele não é punido. Aqui você está cobrando resultados de que gestão. Nem sempre dependem do prefeito, por exemplo. Nem sempre... Subiu a nota ou não lógico, subiu, né? Não. Pode ter uma seca, alguma coisa, pode acontecer um desastre. Lógico. Ele não consegue entregar aquilo. Lógico, mas tudo isso tem que estar dentro da legislação. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é prever isso. E a primeiro prever, junto com o Congresso, a ideia é passar isso junto com o Congresso Nacional, e a ideia é criar os indicadores, boa parte deles já existe. O TCU, inclusive, tem boa parte dos indicadores, existe um painel do TCU sensacional, só que o TCU não tem poder hoje, vamos dizer, de gerar sanção sobre administradores públicos que não conseguem atingir esses indicadores. A ideia é, você precisa ter os indicadores, porque qualquer coisa que funcione tem indicadores de desempenho, não existe voar de avião sem
sem os seus instrumentos. Hoje os prefeitos vão ser instrumentos e você não tem nenhuma vinculação deles à consecução dos resultados. Você tem casos bem claros. Se você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada. E assim, não dá para dizer que o prefeito não tem meios de ação de fazer determinadas coisas, porque o orçamento já chega. Existe o fundo de participação dos municípios em que o dinheiro já chega e boa parte desse dinheiro já vai vinculado. As metas de saúde, as metas de educação já são vinculadas com o orçamento que já vai chegar para eles. Então esse orçamento já existe. A infraestrutura, para boa parte disso, já existe. E aí as metas vão ser criadas dentro deste, vamos dizer, do arcabouço ligado àquele tamanho do município, à condição dele. Então você tem um município que está muito abaixo no ranking do SAEB, do IDEB, dos outros municípios da região, de outros lugares com padrão socioeconômico, aí o legislador vai trabalhar para criar os indicadores ligados a ele e é o ramp-up que aquele município tem que apresentar. Agora, os municípios que não apresentarem nenhuma melhora, mesmo com o governo federal enviando recursos para eles, veja, esses municípios vão ter que trocar a gestão deles. A questão toda é que a certeza que nós temos hoje é que eles não cumprem e eles se reelegem. E vocês não têm nenhum instrumento de sanção para um cara que não cumpre nada e se reelege. Então, o único meio é você criar, dentro da democracia, você criar indicadores de desempenho. O outro meio seria você acabar com a democracia no município, coisa que nós não pretendemos fazer. Então, se você vai manter a democracia no município, você tem que entregar os indicadores de desempenho, você tem que mandar, e existe um gravíssimo problema, não existe compartilhamento de políticas de maneira efetiva dentro dos municípios. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena mal sabe como montar, por exemplo, uma PPP na área de saneamento ou de água para ela trabalhar ali. Em geral, para funcionar disso, você tem que montar um consórcio intermunicipal, você tem municípios pequenos. Quem vai trabalhar, quem vai desenhar o modelo do consórcio intermunicipal? Você vai ter que mandar técnico do governo federal para trabalhar com ele. A premissa que a gente parte é a premissa de que o governo federal vai ter que atuar compartilhando técnica com os governos municipais, com as prefeituras, para que elas atinjam essas políticas. Isso são políticas de Estado. Então, nós temos que travar isso, igual travaram, assim, o Bolsa Família foi travado como política de Estado. A ideia de que você tem metas na área de educação, que você tem que universalizar o acesso à água, deveria ser uma política de Estado. Porém, não é política de Estado. Um prefeito pode ficar entregando gestão sem ter saneamento básico ou água. Um prefeito pode entrar e terminar uma gestão com o número de pessoas no assistencialismo aumentando, com o PIB da cidade não aumentando, e está tudo bem, e terminar reeleito. Então, se você não tiver esses critérios, criar as vinculações, e aí isso passar por lei dentro do Congresso, e ser transparente para a sociedade civil inteira poder acompanhar e cobrar, você vai ter o que a gente tem hoje, que são municípios fantasma do ponto de vista da gestão e do orçamento. E isso está sendo horrível para o Brasil. Renan, quero sair do papo técnico sobre o Brasil e entrar numa questão de representação de valores, eleitorado, militância. Você tem uma longa história política aqui no Brasil já, né? Já dá para dizer que é longa. E um ponto de fricção que eu ainda noto para parte da direita adotar seu nome como está aqui meu candidato, vamos lá, é o histórico todo com o bolsonarismo, vamos dizer. Então, você foi um dos que mais cedo rompeu, talvez, acho que talvez o que mais cedo. Primeiro, talvez, de grande movimento na direita, rompeu com o bolsonarismo, de forma bastante enfática, não só um rompimento técnico e moderado. E ao longo desse período todo, você manifestou N crítica aos líderes desse processo, mas não só aos líderes, né? Algumas vezes aos eleitores também. E eu queria saber o que você pensa disso, assim, hoje, né? Tem uma certa acirramento de clima entre as duas militâncias. O bolsonarismo continua tendo uma militância muito forte, a Missão também passa a ter uma militância forte hoje. Você tem alguma meia-culpa ao longo desse processo em relação ao eleitorado? Acho que você já deixou as suas desavenças com os líderes muito claras em N oportunidades. Mas eu queria saber como é que você está entendendo assim, o eleitorado, eu vou dar você... Chama de gado. O gado eleitoral, que você fala, o cara é o gado, o cara é isso, nas lives, etc. Rodou N vídeos, cortes ao longo desses anos, né? E eu estou curioso para saber como é que você entende essa conciliação hoje em relação ao eleitor, que não faz parte de deputado, senador, não é nada disso. Eu tenho que ser maduro a ponto de dizer que até certas críticas que eu ainda faço, não só ao eleitor, mas aos agentes políticos, às vezes eu passo do ponto. Mas eu tenho que ser honesto o suficiente para dizer que eu tenho que sustentar as críticas que eu fiz no passado. E não apagar as coisas que eu fiz no passado, nem as lutas que eu tive no passado, que querendo ou não foram necessárias para ser quem eu sou hoje. Então, eu disputei com um eleitor bolsonarista, e não só com o líder, mas com o eleitor bolsonarista, porque eu acho que ele estava errado nas posições dele. E eu acho que isso carrega em si uma virtude. Porque o eleitor também ele tem posições, ele também vai me tratar de maneira desrespeitosa. E eu vou responder a ele. E eu acho que isso faz parte de uma troca. E a troca nem sempre é uma troca
simpática, ela vai ser antipática também. E ela, às vezes, precisa ser antipática. E eu não posso negar todas essas coisas que foram feitas, porque eu defendo, e o meu grupo defende de maneira muito apaixonada as posições que nós tomamos, e nós consideramos que nós estávamos certos em todas essas brigas. Eu acho que o bolsonarismo foi um câncer para o nosso campo político. Acho que o bolsonarismo é um câncer. Essa eleição é uma eleição que foi desenhada para o Lula vencer por causa da candidatura do Flávio Bolsonaro. E eu acho que ainda tem pessoas que acreditam nisso. Eu acho que tem eleitores que estão dentro dessa ilusão. Eu acho que isso faz um mal danado. Eu acho que a gente parou de discutir dentro da direita brasileira luta contra a corrupção. A direita brasileira não defende, tirando nós e alguns elementos do Partido Novo, não há mais discussão sobre luta contra a corrupção dentro da direita. Muito pelo contrário, a direita brasileira entrou num cinismo colossal. Vale tudo se você estiver defendendo o Bolsonaro. Acho que não há discussão sobre propostas. Não há nada, não existe um programa bolsonarista, já não existia. E aí, quando surgiu a muleta o Paulo Guedes é o nosso posto Ipiranga, isso foi uma muleta que facilitou qualquer coisa. Hoje, qualquer um pode ser um posto Ipiranga para qualquer coisa, mesmo que em termos valorativos isso não signifique nada. Não há debate intelectual, há apenas simplificação, meme. E aí, o que aconteceu, que é uma coisa que a gente previa, é que o bolsonarismo ia ser comido pelos seus... Igual o Cronos, né? Ele ficava devorando os filhos, mas uma hora eles vão matar ele. Que é o Nicolas, que é a Michelle, né? Que agora são os próprios pós-bolsonaristas procurando a independência e tentando destruir eles, usando as mesmas práticas deles, que foi uma coisa que a gente nunca fez. Quando a gente enfrentou o bolsonarismo, nós fomos muito claros. A gente, de cara limpa, eu não gosto de você, eu acho que tá errado, isso aqui você tá roubando, isso aqui está sendo autoritário, você me xingou, eu vou xingar de volta. Esses outros caras não falam na cara, esses outros caras são cínicos, são mentirosos. É uma morte que eles estão tentando construir do bolsonarismo, é uma morte silenciosa, por um sufocamento lento, igual aquela cena acho que no Resgate do Soldado Ryan, que um soldado, acho que o alemão mata um americano e vai colocando lentamente uma faca na goela do cara e faz um shh, shh. É isso que eles estão fazendo com o bolsonarismo. Mas aí você voltou para os líderes, né? Pergunta. Mas para o eleitor eu já falei. Eu queria saber. Né? Mas do eleitor isso foi claro. Do eleitor eu não apago nada do que eu disse. Aquilo fui eu naquele momento, assim como o eleitor nos chamava de vocês são drogados, esquerdistas, comunistas. Eles me xingavam Hoje também. De PT Júnior que chamam. De PT Júnior. É ridículo, né? Isso, eles chamavam todas essas coisas. E eu vou respondê-los. Eu não vou virar e fingir que aquilo não aconteceu. Eu não vou fingir. Eu vou lutar de volta. Eu só existo. E como é que está seu coração hoje com o eleitor, repito, não os líderes, o eleitor bolsonarista? Eu preciso convencê-lo do erro dele. O meu vice é justamente a representação disso. O meu vice era um cara que achava que eu era um comunista em um determinado momento. Achava que eu estava errado. O meu vice chegou em algum momento até aí nos acampamentos após a eleição de 22, achar que era uma luta cívica. Aí ele percebeu ali, da virada do ano, tem algo de errado acontecendo. Não tem nada a ver com isso. E aí ele se alterou. Eu tenho que ser generoso com eles, porque eles são eleitores. Eu não vou incorrer numa coisa que o jornalismo faz, que é achar que eles têm tipo uma marca da maldição. Eles não são democráticos. Não, cara, em grande medida, eu fui alvo ontem de uma manifestação de estudantes de direito do Largo São Francisco que eu não posso fazer um ato ali na frente. E eles não têm a marca do autoritarismo. Não, aquelas pessoas, elas estavam enganadas, em alguma medida elas foram engambeladas e elas entraram em surto, especialmente as pessoas que militavam pelo bolsonarismo na internet. Entraram num surto. E aquele surto fez mal para elas. Eu quero não apenas que elas saiam do surto, mas que votem na gente e que a gente construa um caminho que está muito mais próximo do sistema de valor delas do que o Flávio. O Flávio Bolsonaro representa basicamente a elite política do estado mais corrupto do Brasil, que é o Rio de Janeiro. A gente esquece, assim, se eu chegar para uma tia do Zap, para falar um termo que você colocou, no interior do Paraná, a tia do Zap é arquetípica, ela tá morando em Guarapuava, né? Ela tá lá, e eu apresento para ela, olha, este aqui é o Bacelar, ele é ligado ao Comando Vermelho, de acordo com a Polícia Federal, e ele era apoiado pelo Flávio. Esse aqui é o Canela, ele era candidato ao senador do Flávio e a suplente era a mãe do Flávio. Este cara, encontraram metralhadoras na casa dele e ele fez um pacto em Belfort Roxo com o Comando Vermelho. O que ela acharia? Será que aquilo coaduna com o sistema de valor delas? Não coaduna. E, na verdade, eles ficarem repetindo Deus, Deus, família, família, quase como um mantra, manteve as pessoas numa ilusão enquanto eles faziam um negócio com o Bacelar e o Tega Joias. E eu acho que isso cruzou muitos limites. Eu quero que essas pessoas acordem desse surto. E por mais que eu tenha discordado, tenha sido duro, pelo menos eu fui verdadeiro com elas. Então você quer convencê-los do erro deles, né? Essa tua intenção hoje. Qual foi um erro seu nessa trajetória toda? O que você olha para trás e fala, puta, nisso aqui eu errei? Eu sempre fui muito colérico. Eu nunca tive grandes erros de intenção, nem acho que tive erros de intenção, mas eu sempre fui muito colérico na forma. Eu sempre quis inovar demais.
Eu... Você está falando erros de comportamento, Mas sim, assim, mas alguma coisa específica, mas algum a fato seu, algum posicionamento. A forma, a política é sobre forma. A forma, na verdade, aquele negócio meio a mensagem. Eu fui muito agressivo já. Eu já acho que eu já passei da linha em muitas críticas a muitas pessoas. Isso é forma, isso é política pura. Ela define, inclusive, a ação política. Então, agora eu falo assim, nós erramos, por exemplo, a nossa estratégia de enfrentamento ao petismo? Não. Ao bolsonarismo? Não. Ao voto nulo em 2022? Não. Postura nossa agora com o Kim Kataguiri na 6x1? Não, não erramos. Eu acho que os erros de intenção nossos, se rolaram, foram ruins. Confiei demais, fui ruim na seleção de material humano, tenho muito SMBL porcaria perdido por aí. Selecionei mal lideranças por muitas vezes, me empolguei com pessoas, erro de gestão, erro como gestor ali, falhei nesse ponto. Comprei brigas que não deveria comprar. Sim, são erros e erros que determinaram alguns atrasos no avanço nosso, mas não impediram a gente crescer. Tá bem.